Olá, boa noite, graça e paz. Por aqui, André Gomes, Diácono André Gomes, do canal Mais Cristão, é Bíblico. E hoje, a nossa intenção é conversar sobre um trabalho que já vinha querendo fazer, havia anunciado aqui, acredito que no domingo, para apresentar na segunda, mas não tive tempo. Correria, faz uma coisa ou outra, né? E aí a gente teve que adiar para o dia de hoje. Mas hoje, nessa quarta-feira, às 20 horas e 8 minutos, direto do Gama, Distrito Federal, nós vamos falar sobre a Bíblia e a homossexualidade, que está lá em Levítico 18, 22. Né? Antes eu quero agradecer vários inscritos de ontem para hoje. Creio que os trabalhos vêm surtindo efeito e nós estamos aí com um sorteio de um capacete que vai ser feito através de uma live, né? Já coloquei vários nomes de novos inscritos já numa lista que estou fazendo pelo WhatsApp, e assim que completar os 500 primeiros inscritos, irei sortear um capacete zero que já mostrei aqui através de um vídeo que fiz antes. Então quero agradecer aos novos inscritos, quero pedir aí encarecidamente que continuem a inscreverem-se, a darem os likes e tocarem o sino, ativarem o sino. Ok? Então hoje nós vamos falar dessa parte da Bíblia, né, que está ali em Levítico 18, 22, e que já é bastante comentada, bastante discutida, né, essa questão da homossexualidade e a Bíblia. E aí nós queremos conversar um pouquinho a respeito do que nós entendemos e de que forma que nós vemos essa situação, né? Porque nós sabemos que Levítico faz parte dos 5 primeiros livros do Antigo Testamento, né? E que é dito que quem é o autor desses livros é Moisés, né? Mas tem pensamentos contrários, né? Que é feito bem antes, né? Esses livros, mas a gente fica com a certeza que é passado ali pela Bíblia, né? De que Moisés é o autor, né? Que escreveu os livros. E que, portanto, ali é apresentada as leis, né, recebidas por Moisés no Monte Sinai. E que quem apresentava essas leis eram os fariseus e os mestres, né? E nós podemos entender também que Jesus, no monte, também explica a respeito das leis, e é onde ele diz que não veio para revogar, para mudar sequer um tio ou um i da letra da Bíblia, né? Mas veio para trazer um novo entendimento, uma nova forma de se ver, né, as leis e de se cumprir as leis, né? Mesmo que sem retirar nada dessa lei, mas que se entenda a letra e também a espiritualidade que precisa ter nessas leis, para que nós possamos aí não condenar ninguém, né? Então o trabalho começa com a Bíblia e a homossexualidade. E quem escreveu Levítico, né? Na Bíblia hebraica, Antigo Testamento cristão, encontra-se o terceiro livro, Levítico. Em seu capítulo 18, narra-se parte das instruções dadas a Moisés por Deus no Monte Sinai. O capítulo 18 lida com um número de atividades sexuais consideradas impuras ou abomináveis. É explicado longamente sobre o que seria o incesto. É proibido o culto a Moloque, né, desculpa. As leis relacionadas à bestialidade
e é proibido o ato sexual entre dois homens, né? Então, no capítulo 18, nós vamos encontrar aí, né, um número de atividades sexuais consideradas impuras ou abomináveis. Explicado também longamente sobre o incesto, né? É proibido o culto a Moloque, né, que tinha conotação sexual, né, e sacrifícios, né? E há leis relacionadas à bestialidade e é proibido o ato sexual entre dois homens, né? Incesto na Bíblia hebraica, o incesto é proibido também e está relacionado a relações sexuais entre parentes próximos, né? As principais passagens que abordam o incesto são Gênesis, Levítico, Gênesis no 20, no 11 e no 13, Levítico 18, 8, 18, Levítico 20, 11, 21 e 20, 11 e 21, Deuteronômio. Amém? Levítico 18 é geralmente lembrado como parte do código de santidade de Levítico 11, 26, e suas proibições sexuais são largamente tomadas como paralelo pelo capítulo 20 de Levítico. Nele prescreve-se a pena de morte para quem sacrificar filhos a Moloque, amaldiçoar o pai ou a mãe, cometer adultério, homossexualismo, bestialismo, necromancia e outras abominações. Várias leis e ordenanças são enumeradas, apesar deste ter sua ênfase na punição, né? Isso lá no versículo 20, que aponta para essa questão da homossexualidade ser em conjunto com vários outros cultos, né, que eram feitos aí a Moloque. Amém? Então, eu quero dizer que esse trabalho eu tenho ele também em PDF. Alguém precisando, é só avisar e a gente envia aí o arquivo, ok? Homossexualidade, né? Homossexualidade é a característica de uma pessoa que sente atração física, emocional e ou espiritual por outras pessoas do mesmo sexo. A palavra homossexualidade vem do grego homos, que significa igual, e do latim sexo, que significa sexo. O termo homossexual foi criado em 1868 pelo jornalista austro-húngaro Karl Maria Kolbern. O termo homossexualismo é considerado inadequado e preconceituoso, pois o sufixo ismo pode conotar doença, distúrbio ou anormalidade. A homoafetividade é o termo que se refere aos relacionamentos homossexuais, envolvendo aspectos afetivos, sentimentais e sociais. Então, até nesse ponto, a gente tem que tomar cuidado, né? Porque o termo homossexualismo, e por isso que a gente usa aqui homossexualidade, né, é considerado inadequado e preconceituoso, por causa do sufixo ismo. Pode conotar doença, distúrbio ou anormalidade, né? Por conta do sufixo ismo, né? E a homoafetividade é o termo que se refere aos relacionamentos homossexuais envolvendo aspectos afetivos, sentimentais e sociais, né? É pecado amar alguém do mesmo gênero, né? Então, uma pergunta: é pecado amar alguém do mesmo gênero? Não. Sentir atração por pessoas do mesmo gênero não é pecado, mas a prática de atos homossexuais, sim, assim é visto pelas igrejas, assim é apresentado na Bíblia, né? Igrejas ensinam que a atração por pessoas do mesmo sexo não é pecado, mas que os atos homossexuais, quando praticados, são. Então, o sentimento que você tem igrejas que vê, né, como não sendo pecado. Tem igrejas que veem, outras já condenam até isso, né? Porém, o ato é que eles consideram, que é considerado, né, como pecado, o ato homossexual. A Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias também acredita que a atração por pessoas do mesmo sexo não é pecado, mas quem coloca em prática está em pecado, né?
A orientação sexual é baseada na atração romântica, emocional e ou sexual que uma pessoa sente por outras pessoas. Essa também é uma visão de igrejas, tá? A atração por pessoas do mesmo sexo é uma realidade complexa para muitas pessoas. As pessoas não têm controle sobre por quem vão se sentir atraídas, mas podem ter controle sobre as ações que tomarão a partir daquele desejo. As pessoas que assumem a sua homossexualidade não devem ser marginalizadas, né? Não devem ser vistas com preconceito. Essa é uma apresentação que as igrejas deveriam fazer com seriedade, com sinceridade, né? Sem hipocrisia ou demagogia. Precisaria realmente apresentar essa questão como verdadeira, que as pessoas não têm culpa do sentimento que têm e que devem ser aceitas, né, com a homossexualidade, sem de forma alguma ser marginalizada, ser separada, né, ser vista de forma preconceituosa, né? Como Jesus agiu ou agiria nas questões da homossexualidade? Jesus, em seu tempo, não mencionou a homossexualidade, mas mencionou as igrejas que consideram a homossexualidade como um pecado mortal, no caso a lei e sua aplicação por fariseus e mestres. A Bíblia condena a sexualidade que não está associada ao amor e à doação de si ao outro. Então, o sexo, de qualquer forma, né, a Bíblia condena, né? Tem que existir ali uma união, né? E tem que existir ali amor, né? Desejo, né? Vontade de estar e de que aconteça tudo o que tem que acontecer entre um casal, mas em comum acordo, né? De comum acordo. No entanto, existem opiniões divergentes entre as igrejas protestantes. A teologia inclusiva defende que Deus aprovaria todas as relações humanas, desde que haja amor. Esta abordagem também defende que as condenações do Antigo Testamento referem-se a relações sexuais praticadas em cultos idolátricos e pagãos. Então, é aquele que a gente estava falando lá atrás, do 20, né? Onde existiam cultos de idolatrias e pagãos, né? Esses que são, que defendem uma abordagem, que tem, né, uma abordagem diferente, né, incluem a todos, né, defendem que Deus aprovaria todos os tipos de relação. Todos os tipos de relação, né? A Bíblia é bem clara que nós devemos respeitar as leis, mas a Bíblia também é bem clara que Jesus veio para que a gente veja de forma diferente, para que a gente haja de forma diferente e para que a gente perceba a necessidade de aceitar a todos, porque todos nós, de alguma forma, somos pecadores, né? Então Jesus reagiria de forma tranquila e serena a presença da homossexualidade em sua congregação. Creio que até que ele diria enfaticamente aos primeiros fariseus que lhe abordasse: eu vim para os doentes. Não que homossexualidade seja doença. Aqui apenas cito o versículo bíblico de Lucas 5, 31, 32, que diz, no 31, não são os que têm saúde que precisam de médico, mas sim os doentes. 32 ele diz, eu não vim chamar justos, mas pecadores ao arrependimento. Então, Jesus vê todas as formas de pecado como uma doença. E de fato, quando estamos em pecado, né, e deixamos esse pecado tomar conta de nós, nós realmente estamos doentes. Isso, a cura é de fato só Jesus Cristo nessa situação de pecado, né? Seja qualquer tipo de pecado, seja ele da homossexualidade, seja ele da heterossexualidade, tudo aquilo que não for de Deus, no sentido de desrespeito, no sentido de ser feito de qualquer forma, no sentido de se tornar orgia, bagunça, né? Desrespeito total ao sagrado,
Tudo isso aí é pecado e quando nós estamos nessa situação, nós estamos doentes. Né? Então, nessa parte, Jesus não veio para mudar ou acabar com as leis, veio sim para completá-las, dando sentido diferente, sem preconceitos, apontamentos e condenação a nenhum tipo de pecado. Em Mateus 5, 17 e 20, Jesus ensina que veio para cumprir a lei de Moisés e os ensinamentos dos profetas, e não para destruí-los, mas para completá-los. Então Jesus veio para completar essas leis. De que forma? Mostrando que dá para se agir de forma diferente. Né? Lá no versículo 20, diz assim, ó, a menos que vocês tenham justiça melhor que a dos fariseus e mestres da lei, não poderão de maneira alguma entrar no reino dos céus. Então, se nós não agirmos diferente dos fariseus, dos mestres daquela época, que apontavam, que condenavam, que faziam com que pessoas passassem por diversos sacrifícios para serem puros novamente, né? Sacrifícios esses que não tinham nada a ver com Deus, era a vontade própria destes fariseus, né? De verem as pessoas sofrendo, né? Como forma de receber perdão. Então, se nós não agirmos de forma diferente e não deixarmos de lado as condenações, os apontamentos, né? E os preconceitos, nós não entraremos, não teremos condições de entrar no reino dos céus. Amém? Isso é fato. Então Deus não veio para revogar a lei, mas nos ensina claramente em seus mandamentos, no Sermão do Monte, são alguns, né? Ele nos ensina claramente como devemos agir com todas as pessoas, inclusive com os homossexuais, que se estiverem na prática do homossexualismo, aquela prática desenfreada, aquela prática absurda, aquela prática degenerada, com certeza estará em pecado, e esse precisa do nosso perdão, precisa do perdão principalmente de Deus, precisa do nosso cuidado e do nosso abraço. Assim como também teria que ser com um heterossexual que está na promiscuidade, que está na orgia, que está na bagunça, que está na traição. Da mesma forma nós teríamos que agir com ele. Como? Isso sem hipocrisia, sem demagogia, o abraçando e o aceitando na congregação, né? Da forma que ele estivesse. Mas nós, né, infelizmente não, queremos ver o pecador ser frustrado e separado, né? Um exemplo que a gente pode pegar, ó, que tenhamos e apliquemos então a justiça de Jesus Cristo. Só assim seremos melhores que os fariseus e mestres da lei. E aqui eu vou passar uma história de Zaqueu. Observamos a história de Zaqueu. Convido-os a interpretar este personagem como um exemplo das pessoas que assumem sua homossexualidade estando dentro das igrejas e se encontram no Evangelho de Lucas 19, 1, 10. Jesus está passando por Jericó, uma das maiores cidades da época e ainda hoje a mais antiga cidade habitada em Jericó. E em Jericó vive um homem chamado Zaqueu, que é o chefe dos cobradores de impostos, o que na época significava ser o pior dos pecadores. Ser o chefe dos publicanos significava estar em conluio com os romanos. E isso faz Zaqueu sentir-se extremamente marginalizado. Zaqueu é descrito como um homem de baixa estatura. Não sei se o mesmo vale na sua língua também, mas neste caso, no texto, estatura também significa importância, ou seja, poder ou posição que se tem na igreja ou na sociedade. Vamos pensar em como é baixa a estatura das pessoas que assumem sua homossexualidade dentro das igrejas e como elas às vezes se sentem pequenas no mundo e nas igrejas. Zaqueu é descrito como incapaz de ver Jesus por causa da multidão. Da mesma forma, muitas vezes é precisamente a multidão que se posiciona entre a pessoa que assume sua homossexualidade ou qualquer outra pessoa à margem que deseja o encontro com Deus. Então, realmente, na maioria das vezes é a população da igreja, os membros da igreja,
que vão de encontro e são contra aqueles que se assumem homossexuais, ou que apresentam qualquer outro tipo de pecado. Há um linchamento, né? Há uma condição de fofoca que se instala na igreja e apontamentos para aquela pessoa que se encontra doente com problemas em pecado, né? E impede essa pessoa de ver a Jesus. E impede essa pessoa de receber, de ser recebida por Deus, né? E isso é muito sério. Isso precisa ser mudado verdadeiramente nas congregações, né? Precisamos de fato abrir espaço para aqueles que precisam, ou então nós estaremos somente dentro de uma bolha, salvando quem já é salvo. É cristão pregando para cristão sobre assuntos que todos os cristãos já têm conhecimento, enquanto que existem pessoas que precisam receber por demais a palavra de Deus, porém o preconceito não nos deixa passar essa palavra verdadeira para esses que realmente são doentes e que realmente precisam, né? A história, Jesus está passando e Zaqueu resolve subir numa árvore para vê-lo. Quantas vezes as pessoas que assumem sua homossexualidade precisam fazer um esforço extraordinário para viver o que a multidão vive com facilidade? Multidão, aí vocês entendam os membros da igreja, né? Ou seja, a visão de Jesus. A visão de Jesus. Então, nós que nos achamos normais e que por isso separamos os homossexuais, porque eles sim têm pecado, nós conseguimos ver a Jesus, entre aspas, né? Mas, no entanto, agindo dessa forma não conseguimos mesmo, mas também conseguimos atrapalhar aqueles que de fato querem ver, com a nossa soberba, né? Com a nossa arrogância. No Evangelho de Lucas está escrito que Zaqueu queria ver quem era Jesus. Era esse o seu desejo. E para tentar realizá-lo, decide subir numa árvore, porque no meio da multidão não consegue vê-lo. E enquanto Jesus atravessa a multidão, ele não aponta para um líder religioso, um rabino ou um de seus discípulos, mas se dirige para Zaqueu e pede que ele desça imediatamente porque quer parar na sua casa. Este é um sinal público de acolhimento para alguém que está à margem, ou seja, Jesus não foi a nenhum dos puritanos que estava ali. Jesus não foi a nenhum líder religioso, a nenhum rabino que estava ali. Jesus foi a Zaqueu, o maior dos pecadores que se encontrava ali naquele momento. E aí deu um sinal àquele que estava à margem que ele teria salvação em sua casa. Então Zaqueu desce cheio de alegria, e se continuarmos a imaginá-lo como alguém que assumiu sua homossexualidade dentro da igreja, sua alegria é comparável àquela das pessoas com qualquer outro tipo de pecado, quando são acolhidas nas comunidades religiosas, nas igrejas, como membros plenos. Então, meus irmãos, é fato. Qualquer problema que nós tivermos, seja ele de ordem pecaminosa, quando nós somos abraçados e aceitos, qualquer tipo de problema, seja homossexualidade, seja traição, seja promiscuidade, seja abuso de autoridade, mesmo com a esposa, com os filhos, qualquer tipo de pecado, quando nós chegamos na igreja que somos abraçados, que somos aceitos e que começamos a fazer parte, nós nos sentimos muito felizes, muito alegres, e isso é muito importante, né? Então, quando nós somos acolhidos como membros plenos, nós nos sentimos felizes, e todos se sentem felizes, inclusive os homossexuais. Zaqueu desce e permanece em seu lugar. A língua grega não só diz que está em pé, mas que mantém o seu lugar. Segue aqui, então, um trecho que eu acho muito interessante. Vendo a cena, todos murmuram. Todos aqueles que viram Jesus estender sua graça a uma pessoa à margem ficaram zangados, porque estender a graça a quem está à margem sempre irrita alguém. Mas Zaqueu permanece em seu lugar e diz que dará
a metade dos seus bens aos pobres, e que se fraudou alguém, restituirá o devido 4 vezes mais. Portanto, a conversão. Zaqueu, naquele momento, converte sua situação para perceber os seus erros, né? Para perceber aquilo que ele fazia de errado e buscar corrigir, né? E por conversão, não quero dizer uma terapia de conversão da qual alguns falam em relação às pessoas que assumem sua homossexualidade, né? Então, não é que o homossexual, o que assume sua homossexualidade, precisa mudar sua forma de agir, no sentido de andar, de falar. Aí eu tenho que ver essa mudança nele para que eu veja a conversão. Não é dessa conversão que estamos conversando, né? Não é dessa conversão de, ele tinha o cabelo grande e cortou, tinha os seios, colocou seios falsos e retirou, e agora tá quase que um homem. Não, não é esse tipo de transformação, não é esse tipo de conversão que nós estamos conversando aqui, né? Mas fala-se aqui de uma conversão que em grego se chama metanoia, uma mudança, ou é metanoem, uma mudança no coração e no pensamento que o encontro com Deus sempre produz. Então, quando há essa verdadeira, né, mudança no coração e no pensamento das pessoas, que o Espírito Santo age, que Jesus começa a trabalhar, aí todas as outras mudanças que são necessárias acontecem. O homossexual vê a necessidade de tirar o seio postiço, vê a necessidade de cortar o cabelo, vê a necessidade de mudar uma série de coisas que ele, através do Espírito Santo e de Jesus Cristo, vai mudar. Assim como é o alcoólatra, quando recebe o amor verdadeiro de Jesus, percebe esse amor e a mudança do seu coração, ele para de beber, distancia dos amigos que bebem, deixa de frequentar bares. Assim como é aquele que vive em prostíbulo, quando ele recebe o verdadeiro amor de Deus, percebe esse amor em seu coração, ele deixa de trair a esposa, ele deixa de trair a ele mesmo, né? E ele deixa de abusar das mulheres que fazem algumas escolhas por necessidade, né? Por necessidade. Então, esse amor é produzido por Deus em nossos corações. Zaqueu, depois de ser acolhido por Jesus, vive, portanto, uma experiência de conversão. E Jesus lhe diz que naquele dia a salvação entrou em sua casa. Mais uma vez, Jesus não condena ou critica uma pessoa marginalizada, mas dá a ela uma espécie de bênção pública. Para Jesus não existe um nós e um eles. Existe apenas um nós. Todos nós, um conjunto. Né? Consegue perceber aí uma forma de aplicação da lei diferente da dos fariseus e mestres? Consegue perceber aí verdadeiramente o amor que age entre as pessoas através de Jesus Cristo? Sem farisaísmo, né? Sem hipocrisia, sem mentiras, né? De fato, aceitando o diferente para que ele não seja mais diferente, mas que faça parte do nós. Mas que verdadeiramente tenha condições de mudar, porque receberá de nós amor e muito mais de Jesus Cristo. E com certeza as mudanças no sentido de pecado virão. Porque eu não sei definir, né, o que é pecado no sentido de pecado de fato, né? Eu creio que entre nenhum existe diferença. Tudo aquilo que é errado, na minha visão, é pecado, né, condenado por Deus, né? E se a Bíblia condena, nós temos que respeitar. Porém, todos esses pecados, através de Jesus Cristo, eu tenho condição de ver e analisar de forma diferente. E tenho que ter a certeza que nenhum deles eu posso apontar. Eu posso condenar, porque isso não me cabe. De forma nenhuma, né?
Então, olha, Zaqueu, depois de ser acolhido por Jesus, vive, portanto, uma experiência de conversão. E Jesus diz que naquele dia houve salvação em sua casa. Mais uma vez, Jesus não condena ou critica uma pessoa marginalizada, mas dá a ela uma espécie de bênção pública. Para Jesus não existe nós, existe nem eles. Existe apenas um nós. Somos todos nós. Consegue perceber aí a diferença? Jesus queria levar as pessoas de dentro, como os apóstolos e os discípulos, para fora, para as periferias, para as margens, e trazer as pessoas das periferias para dentro, as pessoas marginalizadas para dentro. Este é o movimento de Jesus, que queria criar um único nós, um sentido cada vez mais amplo e profundo de nós, de quem somos. E os que assumem sua homossexualidade fazem parte desse nós. Parece-me, portanto, que existem duas posições possíveis quando pensamos nesse mistério. Igreja, ministério, né? Igreja. Ou em qualquer ministério do qual as pessoas assumem sua homossexualidade. Ou seja, podemos ficar com a multidão murmurante, vendo a graça sendo estendida aos que estão à margem, como na história de Zaqueu, ou podemos ficar com Jesus e dirigir amor, graça e compaixão, tratando os outros com respeito, compaixão, empatias e sensibilidade. Eu fico com Jesus e convido vocês a fazerem o mesmo, ficar com Jesus, né? Então nós sabemos que existem os pecados, nós sabemos quais os tipos de pecados, né? Sabemos. Definir pecado é difícil, mas saber que é pecado é fácil, né? Agora, a intensidade com que esse pecado vai mover a sua vida ou não, nós não temos como saber, só Deus. E a intensidade com que Deus vê esse pecado como errado, também só pertence a Ele. Porque só Ele consegue esmiuçar os nossos corações verdadeiramente. Então eu te digo, um heterossexual que tem desejos libidinosos 24 horas por dia, está num pecado, eu creio que enorme, mas é Deus que sabe definir a intensidade, né, e o erro desse pecado. Assim como o homossexual também, que se encontra na prática de uma forma completamente abusiva para ele e para outros, né? Só Deus que sabe aí o quanto é necessário de mudança no coração dessa pessoa com relação a esse pecado, né? Porque é fato, irmãos, existem pessoas que estão em pecado, mas nem por isso deixam de ser pessoas boas, precisam de ajuda para mudar comportamento e diversas outras condições. E essas ajudas, esse comportamento de modificação só existe na Bíblia. Essa conversão só existe em Jesus Cristo. Amém? Então a Bíblia e a homossexualidade, nós chegamos no fim e na conclusão desse trabalho, né? Podemos perceber então, após a leitura deste trabalho, que a Bíblia, através do seu terceiro livro hebraico, escrito por Moisés, livro de Levítico, em seu capítulo 18, condena atividades sexuais consideradas impuras ou abomináveis. Assim como podemos compreender que em Mateus 5, 17 e 20, Jesus ensina que veio para cumprir a lei de Moisés e os ensinamentos dos profetas, e não para destruí-los. Diz também que, a menos que vocês tenham justiça melhor que a dos fariseus e mestres da lei, não poderão de maneira alguma entrar no reino dos céus. Logo então Jesus é bem claro, né? Nós precisamos ter uma visão diferente e completar as leis, assim como ele faz, e não apontar nem condenar ninguém. Logo, quando observamos Zaqueu descer cheio de alegria, e se continuarmos a imaginá-lo como alguém que assumiu sua homossexualidade dentro da igreja, veremos que sua alegria é comparável àquela das pessoas com qualquer outro tipo de pecado, quando são acolhidas nas comunidades religiosas, nas igrejas, como membros plenos.
Zaqueu desce e permanece em seu lugar. A língua grega não só diz que está em pé, mas que mantém o seu lugar. Vendo a cena, todos murmuram. Todos aqueles que viram Jesus estender sua graça a uma pessoa à margem ficaram zangados, porque estender a graça a quem está à margem sempre irrita alguém. Mas Zaqueu permanece em seu lugar e diz que dará a metade dos seus bens aos pobres e que, se fraudou alguém, restituirá o devido 4 vezes mais. Portanto, há uma conversão, e por conversão não quero dizer uma terapia de conversão, da qual alguns falam em relação às pessoas que assumem sua homossexualidade, mas falo de conversão em grego, metanoia, uma mudança no coração e no pensamento que o encontro com Deus sempre produz. Zaqueu, depois de ser acolhido por Jesus, vive em sua casa. Mais uma vez, Jesus não condena ou critica uma pessoa marginalizada, mas dá a ela uma espécie de bênção pública. Para Jesus não existe separação de pessoas. Para Jesus somos todos iguais. Consegue perceber aí uma forma de aplicação da lei diferente das dos fariseus e mestres? Consegue entender que precisamos aprender com Jesus, que mesmo respeitando as leis de Deus, devemos abraçar e aceitar nossos irmãos em sua homossexualidade, independente de seus pecados, pois todos nós somos pecadores. Então, meus irmãos, esse é o trabalho e fica aí, como reflexão. Nós entendemos isso? Nós buscamos entender que todos nós estamos em pecado, em busca da santidade, e que de alguma forma precisamos mudar alguma coisa, e que é muito bom quando nós chegamos numa instituição religiosa, nas igrejas, queremos ser parte da membresia e somos aceitos, e somos aconselhados, e conversam conosco e nos dão orientações e nos apresentam a Bíblia Sagrada de Jesus Cristo. Isso é de plena funcionalidade vital. Isso é necessário para se viver, é fato. Nós precisamos da compreensão dos outros, nós precisamos ser aceitos. Essa é a maior verdade que Jesus nos deixa através dos seus ensinamentos, através do Sermão da Montanha, através da explicação da importância da lei, e da caracterização que ele dá a ela, na forma de que nós precisamos completá-la. Não é utilizá-la com rigidez, desfazendo através de preconceitos, e maus tratos aos outros, porque achamos que eles são diferentes, achamos que somos melhores que eles. Amém, meus irmãos? Uma oração rápida. Deus amado, Pai querido, nesta noite, te pedimos, meu Pai, a sua graça, a sua bênção. Te agradecemos, Deus, por tudo, principalmente pela saúde, Deus. Nos abençoe nesta noite maravilhosa, nos abençoe no restinho dessa semana, que o Senhor esteja conosco e nos deixe em paz, que nos deixe, meu Pai, receber a todos de braços abertos, como o Senhor faz, em nome de Jesus. Agradeço pelas inscrições, entrem no canal, inscrevam-se mais e mais, deem like e ative o sino. Muito obrigado pela ajuda e uma excelente noite. E a pergunta que fica, mas cristão, é bíblico? Se for bíblico, meu Pai, estuda. Queira saber mais e mais. Se não for, retire da sua vida, que não serve para nada. Amém? Um grande abraço, fiquem com Deus.